Aqui na quarta questão, ele pergunta o seguinte: considerando sua casa como um ponto material, ela está em repouso ou em movimento em relação ao Sol? E em relação à casa vizinha? Justifique sua resposta. Então, vamos analisar da seguinte forma. Vamos pensar, vamos relembrar o que é movimento e o que é repouso. Eu tenho dois corpos. Se a distância entre eles aumenta ou diminui com o decorrer do tempo, isso quer dizer que um está em movimento em relação ao outro. Mas, se a distância entre eles não se altera de acordo com o tempo, isso quer dizer que um está em repouso em relação ao outro. Aqui a gente vai pensar dessa forma. Se a gente analisar a casa em relação ao Sol, a distância entre os dois, de acordo com o tempo, se altera? Sim, porque a Terra está em uma trajetória ao redor do Sol. E de acordo com o tempo, ela vai se movimentando, ela vai caminhando ao redor do Sol. Então, ela está orbitando o Sol e aí faz com que essa distância entre a casa da menina e o Sol se altere de acordo com o tempo. Então isso quer dizer que a casa está em movimento em relação ao Sol, certo? Mas se a gente considerar a casa vizinha a da pessoa, será que ela vai estar em movimento ou será que não? Então, vamos pensar da seguinte forma: a distância entre a casa principal, que é a nossa referência, e a casa vizinha se altera ao longo do tempo? Não, a distância não vai mudar, isso é uma coisa fixa. Então, isso quer dizer que, certo? Então, a distância entre as duas não se altera.